Tá todo mundo? Então, gente, só apresentar que assim, os nossos residentes conhecem, mas outros ainda não. Sou a doutora Amanda Carvalheiro, cirurgiã hepatobiliopancreática, de transplante hepático. A gente conheceu ela na equipe do Einstein, enquanto a gente estava na tutoria. E agora, como ela falou, ela está na equipe do transplante multivisceral do Einstein e na equipe de transplante de fígado da Rede DOR, São Paulo. E vai conversar hoje com a gente sobre trombose de veia porta em pacientes não cirróticos e síndrome de Budd-Chiari. Amanda, já agradecendo pela disponibilidade, boa vontade. Essa nossa aula, assim, eu desmarcava, uma desmarcava, mas no fim saiu, né? É. Não, eu que agradeço por ter convidado aí, tá? Então, eu queria fazer uma coisa mais tranquila, né? Se vocês puderem, se quiserem interromper para fazer pergunta ou depois, se quiser comentar alguma coisa, a gente vai falar, Ok. tá? Bom, então, assim, para começar o tópico, né? Acho que esse tópico está dentro do tema, do grande tema doença vascular do fígado, né? Eu até passei para Fernanda dois artigos, até um guideline 2016 do ISO e o outro é um artigo do Journal Hepatology 2019. Lá tem eles vão discorrer bastante sobre cada doença, que eu acho legal depois, principalmente vocês como clínicos, né? Assim, os residentes de patologia clínica tem que ter até mais domínio do que eu mesma, né? Nossa, né, Fê, né, Rafa? Então, assim, tem algumas doenças assim que são mais raras e eu acho até legal vocês depois darem uma lida e se aprofundar no tema mesmo, porque eu acho que se vocês forem mexer com transplante, vocês vão ser aquelas pessoas que a gente vai requisitar mais, né? No momento que tem uma condição dessa que muitas vezes vai evoluir para transplante, outras vocês vão ser chamados para avaliação aí na vida geral por conta disso, né? E geralmente, às vezes até mesmo o hepatologista tem mais noção disso do que o hematologista, né? Que muitas vezes é chamado, mas não tem tanta vivência, tá? Então, as doenças vasculares do fígado, de maneira geral, elas acontecem numa por de 5 doentes em 10 mil pacientes, são condições raras, que nem eu falei, muitas vezes acomete pacientes jovens, né? E uma característica comum e importante delas é que elas geralmente levam aí a hipertensão portal, né? Com chance aí de morbimortalidade alta, principalmente nos pacientes também que não são cirróticos, né? Que não estão acostumados com tanto, que não teriam essas complicações se não fosse por isso, né? Quais são, assim, de maneira geral, essas doenças vasculares do fígado? Então, tem a própria Budd-Chiari Syndrome, né, que é a síndrome de Budd-Chiari, que é uma das coisas que a gente vai falar na aula, a trombose de veia porta em não cirróticos, hipertensão portal idiopática, obstrução sinusoidal, malformação vascular hepática em pacientes com telangiectasia hemorrágica hereditária, né, e trombose de veia porta também nos cirróticos, né, que é outro problema vascular importante, que eu acho que vocês vão talvez conversar em um outro momento aí, né, que é bastante prevalente aí nos pacientes com cirrose. A gente vai focar então na Budd-Chiari e na trombose de veia porta em não cirróticos, tá? Então, assim, de maneira geral, tanto a síndrome de Budd-Chiari quanto a trombose de veia porta em não cirróticos, né, a grande parte das etiologias que compreende essas duas doenças, né, essas duas entidades, vão passar por trombofilias adquiridas ou hereditárias, né? Então, assim, o que que é trombofilia? É um estado aí de hipercoagulabilidade, né? Um aumento aí do risco de trombose, né? Então, aí, nisso que eu falei para vocês, que muitas vezes vocês vão ter hematologistas que vão ter conhecimento disso, eles devem ter, mas essas condições também são raras e muitas vezes vão passar pelo hepatologista, e é por isso que o hepatologista tem que ter o domínio, e muitas vezes vocês vão ver que vocês vão ter mais domínio do que o próprio hemato, né? Então, a gente tem ciência de angitrombina 3, que vai ocorrer aí até 5% dos casos dessas duas entidades, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S, né? Lembrando que
talvez a deficiência de proteína C esteja mais presente em band de Chiari, S na trombose de veia porta, nos não cirróticos, mas também varia muito essa informação na literatura. Uma outra condição importante é a neoplasia mieloproliferativa, né, que é uma causa comum de trombose venosa abdominal, de maneira geral, esplênica, mesentérica, né? E uma outra entidade importante seria a HPN, né, que é a hemoglobinuria paroxística noturna, que é uma desordem hematológica de células hematopoéticas mais fortemente associada aí ao Budd-Chiari. Então aí eu coloquei uma tabela de um dos artigos para vocês verem mais ou menos a frequência que cada uma dessas entidades está relacionada com a trombose de veia porta e com Budd-Chiari, né? Lembrando aí outra entidade importante é o JAK2, né, que é uma mutação genética também no Budd-Chiari, né? Fatores hormonais, a própria gravidez pode induzir ao Budd-Chiari ou uma trombose de veia porta, né? E a gente tem outros fatores de sistêmicos que podem estar relacionados também com essas entidades, como a síndrome de Bell-Sé, acho que fala assim, eu nem lembro mais como fala isso, gente. Me corrija aí, Rafa e Fê, vocês lembram como Síndrome de fala isso? BC. Eu acho BC, que né? fala. É, É. E é aquelas síndromes que causam um monte de Aquela vasculite, aftas, doutor? úlceras orais. Isso, a vasculite, É, isso. Causa um monte BC. de BC, né? Causa um monte de ulcerações aí, principalmente em cavidades orais, né? A obesidade também é um fator de risco para essas duas entidades. E infecções agudas aí pelo citomegalovírus também tem trabalhos que mostram uma certa relação. Então, assim, vou passar nos próximos, mas só esse slide vocês conseguem ver o quanto é importante, né? O quê? A pesquisa do quê? Nesses casos de trombofilias, né? Para esses pacientes de maneira geral, né? Então, se você tem um caso de Budd-Chiari ou de trombose de veia porta, né, principalmente nos não cirróticos, porque a própria cirrose, eu não vou entrar nesse tema, mas se eu preciso falar isso, talvez vocês já saibam ou não, a própria cirrose, ela é um fator de risco altíssimo para a trombose de veia porta, né? Então, se o paciente não é cirrótico, ou ele tem um Budd-Chiari, você precisa pesquisar trombofilia e HPN, neoplasia mieloproliferativa e até mesmo está relacionado com algumas doenças autoimunes. Lembrando que esse screening de trombofilia sempre deve incluir o quê? Principalmente aquelas doenças que eu mencionei na slide anterior. Então, dosagem de proteína C e S, fator 5, JAK2, anticorpo, antifosfolípidos, são os que a gente tem que mais ter em mente aí para fazer a pesquisa. Outra coisa importante, quando a gente pensa em trombose de veia porta e não cirrótica, que pode acontecer, né, a gente não pode esquecer, e é um tema também que aí vai bastante além, generalista, né, são as doenças abdominais inflamatórias e as malignidades de maneira geral. Então, todos os pacientes que têm alguma forma de câncer intraabdominal, eles podem ter trombose do sistema porto-mesentérico de maneira geral, um câncer no fígado ou um abscesso no fígado pode, por compressão, acabar levando a trombose das veias hepáticas e levando a um Budd-Chiari, que eu vou falar mais para frente, né? E doenças abdominais inflamatórias, o que seria? Por exemplo, uma pancreatite aguda grave, né? Muitos casos de trombose de veia porta em pacientes que não são cirróticos, vem aí de uma trombose secundária a um quadro de pancreatite, né? A gente está cansado de ver isso, e é muito ruim, na verdade, né? Uma coisa que o paciente não precisava ter, né? Dentro dos casos de neoplasia mieloproliferativa, também aí sempre com a ajuda do hematologista, mas eu coloquei aqui mais para curiosidade, então é importante pesquisar a mutação do JAK2, né? Nos indivíduos que têm hemograma normal, e se a mutação vier negativa, você pesquisar a calreticulina, né? E se ambos vierem negativos, você vai para uma biópsia de medula. De novo, acho importante vocês terem um pouco mais de domínio disso, porque muitas vezes o hematologista também não vai ser muito do domínio dele essas informações, tá? Então, de maneira geral, quando vocês têm um paciente assim, vocês têm que lembrar de pesquisar as trombofilias ou pensar em
isso se o paciente não tiver tido, né? Mesmo que o paciente tiver tido, a gente geralmente a gente vai pesquisar. Mas, obviamente, se o paciente tiver tido uma pancreatite aguda ou tiver algum câncer, alguma coisa, a gente sabe que se a gente não achar nenhuma trombofilia, a gente não vai achar tão estranho, porque tem outros fatores aí que podem estar levando a isso. Aí, o que que seria a síndrome de Budd-Chiari, né? Então, a síndrome de Budd-Chiari nada mais é do que a obstrução das veias hepáticas, né? Independentemente do mecanismo que causou isso ou o nível de obstrução dela, né? A gente chama primário quando essa obstrução quando a trombose é a principal causa da obstrução, né? E secundário quando, que nem eu falei anteriormente, quando há compressão dessas veias por tumores ou abscessos que vão levar aí a trombose, né? Por estase venosa, a trombose desse outflow, né? Que é o sistema de saída do fluxo sanguíneo do fígado para a veia cava para o coração, né? A apresentação clínica do Budd-Chiari, né, e é isso que é muito importante também para o hepatologista, é que pode variar, assim, de você pegar geralmente são jovens, né, um jovem com alteração leve de enzima, e você começa a pesquisar e descobre isso, aí vai atrás de trombofilia, etc, etc, ou até mesmo do paciente apresentar com um quadro de hepatite fulminante, né? E o que que vai definir esse quadro clínico, né? O que que vocês imaginam aí? É o quê? Quanto é o tempo de progressão dessa trombose, né? E o nível da obstrução, porque você imagina que o sistema de drenagem do fígado, se ele for obstruído de maneira rápida e totalmente, é muito mais fácil dele levar a um quadro de hepatite fulminante, né? Por obstrução mesmo da saída do sangue, congestão sinusoidal, entre outras coisas. Agora, se o paciente foi tendo isso ao longo dos anos e o trombose é mais periférica das veias hepáticas e elas vão progredindo com o passar do tempo, muitas vezes você vai pegar um paciente que é praticamente assintomático e vai descobrir isso por conta de alteração de enzima, por exemplo, tá? Geralmente o diagnóstico é feito após aparecer as complicações da hipertensão portal, né? Justamente porque quando ele começa e vai lentamente progredindo essa trombose, que nem eu falei, muitas vezes é assintomática, então geralmente a gente faz diagnóstico no paciente que já tem dor abdominal, ascite, entre outras coisas, ou mesmo a falência hepática aguda grave ou a hepatite fulminante. E é importante ressaltar que nesses pacientes com síndrome de Budd-Chiari que são crônicos, né, aqueles pacientes jovens que têm alguma trombofilia e que foram progredindo para isso, muitas vezes eles desenvolvem o que a gente chama de nódulos hepáticos benignos regenerativos, que é o que acontece também na cirrose, né? Mas que eles às vezes são parecidos com FNH, né? Que é a propasia nodular focal, né? Eles são até chamados de FNH-like, né? Ou seja, bem similar aos propasia nodular focal. Mas isso não exclui a possibilidade de eles terem um HCC. Não tem muito bem definido na literatura se esses pacientes têm maior ou menor chance de ter hepatocarcinoma, mas é recomendado, mesmo os pacientes não cirróticos, mas que têm Budd-Chiari, fazer um screening pelo menos com ultrassom a cada 6 meses para HCC, tá? Isso também é muito importante. Então, aqui eu coloquei um desenho para vocês, né? Aí, acho que a maior parte aí são os clínicos, né? Então, da anatomia do fígado, você vê. Vocês estão vendo a minha seta, não? Dá dando para ver? Sim. Sim, Tá tá. dando sim. Então, assim, Tá. então aqui você vê a hepática direita, a hepática média, a esquerda, elas vão drenar para ver a cava suprahepática, né? E vai direto para o coração, né? E aqui a veia porta, enfim, né? Então, assim, nada mais é do que uma estenose, obstrução de todas ou de algumas dessas veias, causando um quadro de outflow obstruction, né? Que é o fluxo de saída fica trombosado, fica sem possibilidade, e isso acaba causando mecanismos de saída por outras vias, né? Então, por isso que o paciente também pode ter hipertensão portal com sangramento de varizes, né?
entre outras coisas, né? Hipertensão porta. Aqui tem uma foto também de, da patologia, né? Mostrando provavelmente congestão, pode evoluir necrose coagulativa, perda de hepatócito e até levando à fibrose, né? Então, pacientes com síndrome de Budd-Chiari crônico, a evolução deles acaba sendo para fibrose e cirrose também, né? Então, por conta dessa congestão, dessa perda dos hepatócitos mesmo pelo rompimento do fluxo de saída. Às vezes os pacientes conseguem se manejar bem porque eles criam colaterais, enfim, mas aí leva a hipertensão porta e tudo que a gente vê de complicação na sequência, né? É importante ressaltar que o prognóstico desses pacientes mudou bastante nos últimos anos por conta de tanta manejo e novas drogas anticoagulantes, né? Quanto com o uso do TIPS e com radiologista intervencionista, que hoje a gente tem de maneira muito mais usual do que antigamente. E aí, o que que é importante, assim, de maneira prática, ressaltar no tratamento e no manejo das complicações, né? Então, assim, todos os pacientes, a gente vai ter que manejar a hipertensão, né? E vai ter que tratar a doença de base, né? Que você fez o diagnóstico, né? Seja ela uma trombofilia ou não, né? E prevenir as complicações da hipertensão portal. Então, mesma coisa que um paciente cirrótico, né? Varizes de esôfago, ligadura e etc, né? Beta-bloqueadora, ascite e tal. Mas o que vem se preconizando para o manejo em si do Budd-Chiari é uma que eles chamaram de manejo escalonado, né? Que nem tem nesse fluxograma aí, que eu achei bem bacana, né? Então, você vai gradualmente progredindo de medidas menos invasivas para mais invasivas, né? Então, assim, de antemão, todos esses pacientes vão ser anticoagulados, né? E assim, principalmente quando eles têm trombofilia, até mesmo que eles chegam no transplante, eles vão ser anticoagulados pós-transplante em muitos casos, né? A não ser que seja deficiência de proteína C ou S, porque tendo, fazendo transplante a gente reverte isso, mas outros casos não, por exemplo, HPN e outras doenças genéticas, né, JAK2, a gente vai acabar anticoagulando o paciente até mesmo pós-transplante se ele evoluir para isso, né? A gente vai usar os anticoagulantes habituais, né? Antagonista de vitamina K ou heparina de baixo peso molecular. E o objetivo vai ser a recanalização e prevenção de progressão de trombose nos casos que já não progrediu tudo, né? Se chegar agora, isso pode ser que não aconteça, né? Ou que aconteça parcialmente, e dependendo do grau de complicação clínica que isso leva o paciente. O próximo passo seria você tentar restaurar o outflow do fígado, né? A via de saída através de uma punção percutânea com angioplastia, que eu falei da intervenção radiológica, né? Que agora está cada vez mais efetiva nos casos para o fígado, né? De maneira geral, evoluindo aí para controle da hipertensão portal e descompensações com ascite, entre outras coisas, o ascite e sangramento recorrente por varizes, com a utilização do TIPS, tá? Que é utilizado em muitos casos e salva o doente, né? Em grande parte, uma grande porcentagem dos casos salva o doente com TIPS e muitas vezes evita o transplante ou até mesmo consegue dar mais tempo para a gente chegar no transplante de uma maneira um paciente clinicamente mais estável, né? E por último, quando o paciente já tem liver failure, né, falência hepática, complicação múltipla da hipertensão, muitos já estão cirróticos com a fibrose avançada, vai ter que chegar no transplante mesmo, tá? Como última via de tratamento aí para o Budd-Chiari. Aí, indo para a trombose de veia porta em não cirróticos, né? Então, assim, é importante lembrar da anatomia, né? Então, você tem a veia mesentérica superior aqui, a veia esplênica, as duas juntas vão levar à formação da veia porta, né? Então, ela pode ser recente, aguda ou crônica, né? Então,
A recente é quando ocorre um trombo na veia porta que era patente agudamente, né? O nível da obstrução e a porcentagem de oclusão do lúmen da porta vai ser determinante para o grau de complicação clínica. Geralmente, dor abdominal é o primeiro sinal, né, que a gente tem, né? E a complicação mais temida e pior que tem nos casos da trombose aguda seria o infarto mesentérico, né? Ou seja, o infarto intestinal, né? E isso pode levar aí até 60% de mortalidade se o paciente não for anticoagulado, ser submetido a uma ressecção intestinal extensa numa fase em que ele está muitas vezes séptico, hemodinamicamente instável, né? Esses casos podem levar ao quê? A síndrome do intestino curto, né? Então o paciente fica depois dependente de nutrição parenteral, enfim, podendo até no futuro levar à necessidade de transplante de intestino multivisceral, né? E é, então, e nos casos da trombose crônica, né? Então, geralmente esses pacientes também vão ter uma presença aí de hipertensão portal, de novo, né? Porque o próprio corpo tenta desviar o sangue para chegar no coração de alguma maneira, vai passando a porta que nem num paciente cirrótico, né? E aí eles vão ter esplenomegalia, varizes de esôfago, né? Sinais de hipertensão portal mesmo, com complicações recorrentes disso, HDA, né? Tromboses recorrentes. E uma coisa importante que eu gosto de falar, chamar sempre atenção, é as complicações biliares, né? A colangiopatia portal, né? Então, ou seja, pela própria falta de suprimento sanguíneo portal para as vias biliares, a gente sabe que o suplemento mais importante é o arterial, mas o portal também tem um certo grau de importância, ou pela compressão, esses pacientes começam a desenvolver um certo grau de colangiopatia, como se fosse uma isquemia mesmo das vias biliares. Tem pacientes que a gente chama de non-cirrhotic portal hypertension, né? Então, paciente que tem hipertensão portal, mas não são cirróticos, desenvolvem colangiopatia portal, às vezes eles podem ter colangite de repetição, tem necessidade até de transplante de fígado no futuro por conta disso, tá? Então, essa também é uma entidade importante aí para saber que existe. Dentro do tratamento, né? Então, assim, agudo ou recente, o que que você imagina que a gente tem que prevenir? É prevenir a extensão da trombose, né? Então, assim, vamos supor que começa numa trombose ali de veia esplênica ou de veia mesentérica, impedir que ela progrida para todo o sistema mesentérico porta, evitando a complicação mais temida, que é o que eu falei, que é o infarto intestinal. Então, o que a gente faz para isso é a anticoagulação, né? Geralmente, nesses casos, muitas vezes, quando já tem um certo grau de congestão intestinal secundária à trombose, o paciente começa a ter translocação bacteriana, então, muitas vezes vai precisar de antibiótico-terapia, né? Tratamento da causa primária, né? Existe um certo lugar aí para trombólise, né? Através da radiologia intervencionista, em alguns casos, quando ela começa a ficar progressiva, mesmo em advento de anticoagulação com deterioração clínica, né? Mas a cirurgia hoje em dia é praticamente restrita a quando você precisa ressecar o intestino, né? Você não vai lá abrir a porta e tirar o trombo, né? Hoje a gente tem anticoagulação boa, tem intervenção radiológica justamente para isso, né? Para minimizar medidas invasivas com um grau de complicação muito maior. Então, a cirurgia, nesses casos, fica mais restrita a quando o paciente tem um infarto intestinal e precisa de ressecção, tá? No caso das tromboses crônicas, de novo, importante sempre prevenir as complicações da hipertensão porta, né? Igual no paciente cirrótico, né? Anticoagulação é controversa porque é a mesma coisa no cirrótico, né? Às vezes você tem um paciente com trombose, mas você tem plaqueta muito baixa, né? Tem varizes de grosso calibre, e você tem que pôr na balança risco-benefício de anticoagulação, né? Mesmo porque esses casos de trombose crônica, geralmente o paciente já tem um cavernoma, portocarcinoma, que a gente chama, né?
E aí, muito dificilmente você vai ter algum benefício de extensão ou progressão de trombose com anticoagulação nesses casos, sim ou não, entendeu? Então, acho que o risco nessa balança mais do que benefício. E aí você pode se utilizar também do TIPS nesses casos, para o caso de sangramento recorrente ou ascite refratária, né? Que não pode ser manejado aí ou clinicamente com diureticoterapia ou com endoscopia no caso de sangramentos recorrentes por conta de varizes, tá? Acho que é um pouco isso, né? E agora eu queria mostrar, para finalizar a aula, eu queria mostrar um caso para vocês, para ficar mais ilustrativo, mais legal, né? Com certeza. Joia, Caso joia. teórico, um caso que apresentei. Esse curso é um curso de preparatório para tirar a prova de título de especialista em implante-dedo na Europa, né? Então, eu apresentei isso em 2020, foi um caso que eu fiz aqui no Brasil mesmo, lá no Einstein, né, um transplantado, né? Então, era um menino, é o Gustavo, um menino de 28 anos, um amor de pessoa lindo, que foi diagnosticado com uma cirrose criptogênica aí, né? Então, ele sempre vem assim com esse diagnóstico de cirrose criptogênica. Em 2019, começou a sangrar por varizes, começou a ter ascite, e não tinha cirurgia prévia, não tinha epidemiologia para esquistossomose, tinha um desconforto abdominal e sanguíneo, descobriram varizes, tal, mel de 18. Foi para o hematologista lá na época, na cidade dele, e o hematologista fez diagnóstico de deficiência de proteína C, né? E acabou optando por não anticoagular por conta das varizes dele, ele já tinha esplenomegalia e plaqueta muito baixa. Então, esse eu trouxe aí a foto da tomografia para vocês terem uma ideia de como que é, né? Um fígado de um paciente Budd-Chiari crônico, né? Então, você vê aqui a única veia patente dele era a LH3, né? Que é a left hepatic vein, a hepática esquerda, né? A hepática direita e a média estava toda trombosada, e na verdade isso aqui é assim, a hepática esquerda tentando suprir um pouco do fígado à direita, colateralizando, né? A veia cava retrohepática era patente, mas vocês veem aqui que aqui é o lobo caudado do fígado e aqui o lobo direito, né? Então que ela afina bem ali, isso é muito importante para nós cirurgiões, eu vou mostrar por quê, né? Um caudado bem alargado, né? Então esse aqui é eu fazendo um vídeo da tomografia, ótimo, né? Que eu sou ótima em computador. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia da toma aí dele. Então você vê, olha a cava dele, né? Como estava dentro do fígado, né? Ó, não tem só, não tem as hepáticas bonitas aqui, né? Saindo para quem está acostumado a ver tomografia de fígado, né? Sabe que E um tem fígado aí, esse aí é um grande, típico de né? Budd-Chiari. Fígado Um grande ou fígado baço, grande, né? com Então, gesto. congesta, todos os sinais de hipertensão porta, né? Ele já tinha, né? Varizes, esplenomegalia, ascite, né? Um paciente cirrótico, né? Praticamente. Era cirrótico já, que era crônico. Peraí. Então, assim, transplantei ele em agosto de 2020, então era um fígado grande, hipertensão portal moderada para grave, né? Tinha um monte de vascularização no topo da veia cava, com bastante adesão firme em cima, então bastante difícil de secar. E por que que é importante? Assim, isso é meio cirúrgico, mas eu acho importante para vocês, se forem trabalhar com transplante, né? O clínico também tem que saber essas coisas. Então, esses casos, quando tem o caudado grande, fígado muito grande, geralmente a gente não consegue fazer a técnica de piggyback, né? Que é uma técnica onde a gente isola o fígado e tira ele, mantendo a veia cava como um todo. Eu vou mostrar uma foto mais para frente, né? Então a gente teve que fazer o cable replacement, né? Que é a técnica convencional, é, que é tirar a cava, né? Do receptor para poder implantar o fígado, né? Era um doador de 48 anos, enfim, BMI, IMC de 31, um pouco de estatose, um pouco de droga,
sódio alto, né? Aqui no Brasil a gente tem muito sódio alto, né? Foi um tempo de isquemia fria aí de quase 7 horas e um tempo de implante de 35 minutos, né? Então, aqui, só para vocês saberem, quais são as técnicas de implante, né? Um transplante, né? Então, quando eu falei piggyback, né? Geralmente é esse aqui, é o left and middle hepatic vein, né? Então, você sutura a direita do receptor e usa a média e a esquerda do receptor para fazer anastomose cava supra do doador, né? Você pode usar as 3 veias também, fazendo o mesmo processo, né? E você pode fazer o que eu mais faço. Eu mais faço essa técnica aqui, que é o side to side, né? Que é usando a técnica de piggyback, a gente mantém a cava do receptor intacta, a gente faz uma anastomose lateral do fígado do doador com a cava do receptor, né? Com a cava do doador com a cava do receptor, né? E nesse caso aqui, a gente fez o cable replacement que eu falei para vocês. Então, ó, o clamp vai na cava supra, né? Então, a gente arranca o fígado, literalmente, tirando toda a cava. Ó, o outro clamp aqui na cava inferior, né? Tirando toda a cava do receptor. Por quê? Porque a gente não consegue isolar a veia cava hepática, porque está toda englobada por esse fígado enorme, cheio de adesões, cheio de vascularização por conta da tentativa desse fígado tentar é, levar o sangue para o coração por outras vias, né? Que é essa colateralização que tem. Então, então a gente, nesse caso, a gente tem, tem uma série de implicações para o doente quando a gente tem que usar essa técnica, a gente tem que procurar fazer um implante bem rápido. Para quê? Para poder fazer com que ele tenha menos tempo, né, com a clava clampeada em cima e embaixo. Por quê? Porque quanto mais tempo você ficar com a clava clampeada, mais injúria renal você vai ter, mais repercussão hemodinâmica após reperfusão, né, por conta do clampeamento, né? Então, e aqui você acaba tendo que fazer uma anastomose a mais, né? Quando você usa essa técnica. Aí aqui é só uma foto, eu não sei se vocês conseguem ver onde está minha seta, né? Eu tirei uma foto pós-implante, então aqui é a anastomose. Vocês veem esse preto todo aqui no diafragma? Uhum, É uhum. tudo por conta um monte de colateralização que tinha, né? Adhesions, né? Coisas, como é que fala? E aí foi bastante difícil fazer essa dissecção lá em cima, né? E aí depois uma foto do implante aqui, anastomose arterial, ainda peguei um fígado com 3 artérias, né? Para Para deixar mais ajudar. fácil, pra ajudar. E é isso, aí o paciente passou bem, estubado, tal, foi de alta aí em 10 dias, porque ainda teve uma rejeição, precisou ser pulsado, mas se não foi bem. Então, assim, é mais para vocês um pouco, já que eu sou cirurgiã, eu sou clínica, como que é um caso. é, Ai, como que eu A faço, hein, evolução. agora, Fê? Ah, Tem um coloca, botão só tira. de finalizar o Pode compartilhamento. deixar. É. É. Amanda, queria começar perguntando para ti assim, nesses, porque assim, eu realmente não, a gente não tem tips aqui, então não tem